Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado em Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de saber como é que o mercado passou o fim de semana, como é que estão as projeções do mercado para os principais indicadores macroeconômicos e também aqui para a nossa Bolsa. Então, o que o mercado espera no curto prazo e aí para o fim do ano e para o ano que vem, pensando em indicadores. Temos também o PMI dos Estados Unidos, que foi divulgado na sexta-feira, ali próximo do começo da tarde. Então, a gente vai trazer esses dados para vocês, porque eles mexeram bastante com o mercado na sexta e podem continuar tendo alguma influência aí na abertura dessa semana. E temos também dados importantes aqui do Brasil, de balanço de pagamentos, balança comercial. A gente vai passar tudo isso com vocês. Mas antes de tudo, André, bom dia, como está nessa segunda, comecinho de semana? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, dia de saber se o mercado teve um bom fim de semana ou não. O meu foi ótimo, diga-se de passagem. Também temos dados dos Estados Unidos, o PMI saiu, né? Isso aí mexeu com as bolsas aí em boa parte do mundo. A gente também tem dados de balança aqui, balança de pagamentos, também da balança comercial. Vamos ver como que o Brasil se portou aí nesse mês de novembro, nesse mês de outubro também, no caso da balança de pagamentos. Vamos ver também o caso da OPEP, também, que pretende cortar aí alguns milhões de barris de petróleo aí de produção por dia. Mas, antes de tudo, Débora, vamos começar pela agenda do dia. Então, vamos colocar aqui na tela já a agenda para você passar aí, para saber o que esperar e o que vamos projetar aí já durante esse dia, Débora. Hoje é um dia aí de indicadores importantes, então a gente tem o relatório Focus, que é justamente o relatório publicado aí pelo Banco Central que mostra as expectativas do mercado. A gente vai falar do Focus na sequência, mas a gente teve o IPCS ali das capitais de novembro sendo divulgados às 8 horas da manhã. Temos aí dados, como falamos, em relação ao setor externo, então dados importantes aqui no Brasil. Lá fora, como vocês podem ver a partir das 11 horas, a gente começa a ter novamente dirigentes do Banco Central Europeu falando durante o dia. Então, a gente tem a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, falando aí na abertura do evento em Paris, mas ao longo do dia também outros dirigentes falam em alguns outros eventos, como no Emirados Árabes Unidos, e outros aí dirigentes vão falar ao longo do dia. Então deve ser um dia importante aí para ficar no radar. Essas falas devem ficar no radar, principalmente ali para ver movimentação do Stoxx 600 e outros índices europeus. Nos Estados Unidos, ao meio-dia, saem as encomendas à indústria. Então, esse dado deve ser também bem aguardado e deve ser bem ali acompanhado, até porque a gente teve o PMI industrial sendo divulgado na sexta. E ele ficou ali bem morno, a gente vai falar disso daqui a pouco. Podem seguir aí a agenda, ótimo. Às 2 horas, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala aqui no Brasil e depois palestra num seminário. E no fim do dia aqui, já dados importantes da Ásia vão ser divulgados. Então, 8 horas sai o PIB da Coreia do Sul, então aqui a leitura final do terceiro trimestre. E depois a gente tem aí dados importantes do PMI composto e de serviços no caso da China. Então, a gente vai ver como é que está aí o termômetro da atividade econômica, pensando no setor de serviços chinês. E no composto, que é aquela mescla entre os serviços e também aí o PMI industrial. E no Japão, no caso do Japão, sai PMI composto, industrial e de serviços de novembro. Então, dados importantes da Ásia que devem dar um direcionamento aí para o mercado na abertura de amanhã. Além disso, a gente tem aí o presidente Lula faz visita ao país na Alemanha, então vai com a comitiva para a Alemanha e faz uma visita ao país. E a FenaBrave vai mostrar ali dados em relação a veículos, vendas de veículos e emplacamentos aí do mês de novembro. Então essa é a nossa agenda aí completa. Alguns dados a gente vai trazer aí para vocês para comentar com um pouquinho mais de detalhes. Ótimo, Débora. Então, vamos agora começar a falar um pouco do mundo, porque você tem, então, a divulgação aí, divulgação de índices importantes. A gente tem aqui justamente
a nossa notícia aqui no site, que sempre tem aí para vocês saberem como que vai funcionar direitinho o dia, o que vocês podem esperar aí durante o dia. Vai ter todo o caso, a repercussão da questão da Ásia, vai ter o caso aí da repercussão aí do próprio PMI, que a gente já vai falar aí daqui a pouquinho para vocês. Então aí, ó, a notícia sempre bem completinha que a gente possui aqui para vocês aqui. Então esse aí é o nosso termômetro mesmo assim, o nosso balizador aí durante o dia, tá certo? Então, Débora, a gente tem então a divulgação do PMI hoje, né? O PMI ele veio dentro do esperado, inclusive, né? Então, o que a gente pode falar aí sobre o PMI, Débora? Esse dado aí é do PMI dos Estados Unidos, né? Ele foi divulgado na sexta-feira à tarde e foi um dado bem importante para o movimento de alta que a gente viu acontecer na sexta-feira. Por quê? Sexta-feira estava um dia bastante volátil e até um dia mais negativo entre as bolsas globais, inclusive aqui no Brasil, porque se tinha uma incerteza muito grande para onde iriam as falas do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então, a gente tinha essa incerteza, né, para onde ele ia sinalizar, né, se ele ia ter um tom mais rígido e continuar ali falando em aperto monetário nos Estados Unidos, ou ciclo de altas nas taxas de juros, ou se ele ia ter um tom mais brando, né, que a gente chama de dovish no mercado, que seria aí justamente para uma flexibilização ou começo de um afrouxamento da política monetária. Então, se tinha muita dúvida em relação ao discurso do Powell, e os mercados aí estavam aguardando bastante essas falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Outro dado que era muito aguardado era justamente o índice de atividades dos gerentes de compra industrial dos Estados Unidos, para ver, né, como é que estão por lá, né, as atividades econômicas e a atividade econômica industrial, como é que está o ritmo e se está acelerando ou não, porque isso também poderia trazer um mau humor para o mercado se a gente tivesse aí aceleração e continuidade, vamos pensar assim, da aceleração vista no mês passado. O que aconteceu? Primeiro saiu o PMI, então a gente teve essa divulgação ali no comecinho da tarde da sexta-feira. E o que o PMI indicou aqui para a gente lá nos Estados Unidos? A projeção era que tivesse queda no PMI e já no terreno de contração. Então, lembrando aqui, que a gente sempre fala, patamar de 50 é o que limita ali se aquela atividade está contraindo ou expandindo. No caso dos Estados Unidos, em outubro, a atividade econômica industrial lá estava expandindo, mas ainda num ritmo ali muito perto do patamar de 50. Então, a gente tinha ali praticamente uma estabilidade, vamos pensar assim, nem contração, nem expansão muito forte ali, bem no limite, que poderia aí ter uma contração, uma expansão. O que poderia trazer ali um dado que pode aumentar ou que poderia aumentar a aversão ao risco, se ele viesse acima de 50 em novembro? Mas não foi o que aconteceu. A projeção era de 49,4, o dado ficou em 49,4, então bem dentro da projeção do mercado. E aí isso mostra para a gente que a gente tem um PMI aí no terreno de contração. Então, a indústria voltou a contrair nos Estados Unidos, o que mostra e reforçou para a gente que as taxas de juros lá podem já estar bem restritivas e que não vai precisar aumentar mais. E também reforçou aquela ideia do corte vir mais cedo, ali entre março e maio. Tá, então, essa é a projeção aí do PMI, o termômetro da atividade industrial. Mais tarde, o Powell falou. Então, a gente estava nessa ansiedade pelas falas do Jerome Powell, e ele sinalizou justamente a mesma coisa, que as taxas já estão restritivas, mas que a meta continua sendo perseguida e que ele vai analisar ali cenário muito parecido com o que ele falou anteriormente, mas que o ciclo de altas ali pode estar perto do fim, né? Então, a gente pode ter aí, depois dessas altas, principalmente das treasuries que a gente teve durante esse ano e o ano passado, a gente pode aí ter um sinal de que o ciclo chegou no seu pico, então não vai ter mais altas de juros e que agora eles vão monitorar para ver os cortes e que o Fed deve agir com mais cautela, inclusive. Então, isso favoreceu o apetite pelo risco, as bolsas subiram em reação aí ao que o Powell falou e a gente tem o PMI justamente reforçando isso. Então, um dia aí mais brando para juros nos Estados Unidos e também um PMI aí bem dentro do esperado.
Ótimo, Débora. Isso aí deve ter tido algum reflexo, né? Alguma coisa que aconteceu aí dentro dos mercados, né? Porque a gente sabe que o PMI ele é um índice importante, mexe com projeção de taxas futuras de juros, e esse é o assunto que está mais mexendo aí com os mercados globais, essas incertezas sobre o funcionamento da política monetária norte-americana, mexe com a Ásia, mexe com os Estados Unidos, mexe com a União Europeia. Então, o que aconteceu aí nesses mercados? Como que a Ásia fechou? Como que os Estados Unidos fecharam ontem também? Então, o que você pode falar sobre isso para a gente, Débora? Olha, os mercados asiáticos, eles fecharam bem mistos hoje, né? Não seguiram uma única direção, então cada mercado ali asiático reagiu bastante a fatores locais. Então, apesar da gente ter um PMI positivo, aí, na verdade, um dia positivo na sexta-feira, pensado pelo lado do PMI e dos discursos do Jerome Powell, que poderiam favorecer um apetite pelo risco na abertura da Ásia, hoje a Ásia ficou um pouco limitada a até os seus fatores locais. Então, a gente vê as bolsas ali andando em direções diferentes, justamente porque cada uma reagiu aí a um ponto mais específico. Então, vou colocar aqui na tela para vocês o KOSPI sul-coreano, porque ele foi o que mais se destacou do restante da Ásia. Ele fechou em alta, em um dia misto, mas majoritariamente de queda na Ásia. Então, a gente viu o KOSPI sul-coreano subindo 0,40. Ele teve essa alta puxada principalmente por ações ligadas ali a fabricantes de baterias para veículos elétricos. Então, um fator bem específico mesmo da bolsa sul-coreana. E quando a gente olha as outras bolsas, o Nikkei 225, que a gente vai passar daqui a pouco, também o Xangai Composto, eles reagiram também a fatores mais locais. Então, por exemplo, o Nikkei 225 caiu puxado aí por ações exportadoras lá no Japão, porque a gente teve uma força do iene ontem, na verdade hoje de manhã. Então, a gente viu esse movimento das exportadoras puxando a bolsa para baixo. Quando a gente vai, por exemplo, para o Hang Seng, que já é uma bolsa mais intensiva em tecnologia, tem ali o setor imobiliário da China, a gente tem também um dia bem negativo, inclusive caindo mais de 1%, puxado por incertezas em relação aí ao que deve sair dos dados do PMI da China e outros indicadores que vão ser divulgados ao longo da semana. Então, o Hang Seng ficou um pouco mais pessimista aguardando esses dados. O Xangai Composto também caiu puxado por incorporadoras. Então, aqui a gente tem um dia negativo no setor imobiliário lá na Ásia, de uma forma mais geral, e esses dados locais levando cada uma das bolsas aí para uma direção, apesar do dia mais positivo na sexta. Então, esse otimismo não chegou tão forte na Ásia hoje e os dados locais pesaram mais. Ótimo, Débora. Vamos para o Brasil, então, porque a gente tem a divulgação aí do relatório Focus, do Boletim Focus, né? E o mercado não mudou muita coisa, não teve um fim de semana muito agitado, porque ele ficou bem estável, na verdade, né? Se a gente for pegar o que teve de alteração de fato, foi uma leve alteração em relação à inflação e uma leve alteração em relação à taxa de câmbio nesse ano, né? A gente pode até colocar aqui um resumão aqui na nossa tela para vocês verem aí de como que o relatório Focus veio, né? A gente teve uma alta de 0,1 ponto percentual, ou seja, quase nada, do IPCA para esse e para o próximo ano, ou seja, está em 4,54 agora a projeção desse ano, dentro da meta que é de 4,75 ainda, e para o próximo ano chega a 3,92. Algum não teve muitas divulgações aí que pudessem mexer com a perspectiva inflacionária. Talvez seja uma preocupação em relação ao preço dos alimentos, a situação climática, que deve bater um pouco em relação à inflação. Então, talvez essa seja a explicação mesmo, ou seja realmente um arredondamento matemático, talvez, mas a mudança é muito pouca. E o outro lugar que você teve mudança é em relação à taxa de câmbio. Agora o mercado acredita que o Brasil vai conseguir superar aquela barreira dos 5, né, no final do ano, vai fechar em 4,99. A gente está vendo que durante essas últimas semanas o dólar está fechando as suas cotações abaixo de 4,90, né? Então ele está conseguindo superar essa barreira, ele está ficando um pouco mais reduzido do que o mercado está esperando, então eles também tiveram uma redução, né, na taxa de câmbio prevista para o final do ano, e para o próximo ano também teve uma leve queda, estava em 5,05, eles esperam um estágio de 5,03 aí da taxa de câmbio. Ainda o PIB aí, depois daquelas variações que ocorreram por causa do IBCBR negativo, mais negativo do que o esperado, a gente tem aqui agora, elas ficaram iguais, elas não se moveram. Você ainda tem uma previsão de 4,84,
para esse ano de 1,5% para o próximo. E lembrando que amanhã tem a divulgação do PIB, então isso pode interferir bastante no que o mercado está acreditando, né? Amanhã a divulgação do PIB do terceiro trimestre, vamos ver como se saiu o PIB, se ele teve queda, se ele ficou estável, se ele teve leve alta, mas não acredito que tenha nenhuma mudança muito drástica, né? Além de um PIB de uma leve queda ou de uma leve alta, não deve sair muito por aí o PIB, né? E a taxa Selic continua a mesma, né? Até porque só tem uma reunião esse ano e o mercado ainda acredita, tá? E o próprio Bob Fields III já falou, né? Só vai subir, só vai cair 0,5 pontos percentuais na última reunião desse ano. Então, esse aí é o que o mercado está achando que vai acontecer para a economia brasileira essa semana. Toda semana o mercado tem que opinar, né? Aliás, é muito importante a opinião do mercado e essa é a opinião do mercado essa semana, Débora. E a gente tem a opinião do mercado também em relação à Bolsa, né? A Bolsa que vem numa sequência de altas bem forte aí, né? A melhor vista desde abril a junho, né? Que foi a última sequência que a gente teve bem positiva aqui no Brasil. Então, aquela sequência do finzinho de abril até a metade de junho está começando a ser superada. E aí a gente tem as perspectivas aí do termômetro, né, do que o mercado espera para a Bolsa, né, o que ele está vendo para o Ibovespa nessa semana. Então aqui a gente está falando de dados mais longos, quando a gente fala de termômetro da Bolsa, a gente está falando de dados mais de curto prazo. Tá? Então aqui a gente tem, né, os últimos dados aí do termômetro da Bolsa, o que o mercado estava esperando, e vamos ver quem acertou na semana passada. Então a gente vem aí, né, como eu falei, desde o dia 30 de outubro, a gente vem com uma sequência semanal positiva muito forte, né, o Ibovespa aí subindo semana a semana e com altas até relevantes, com altas fortes. Não é aquela alta morna que fica ali moderada ou até em leve alta. Não, são altas fortes acumuladas na semana, exceto ali a semana do dia 20 de novembro, que foi uma semana bem atípica, inclusive, porque a gente teve feriado aqui, teve feriado nos Estados Unidos. Então, as negociações também ficaram bem prejudicadas. A Bolsa ficou mais moderada na alta. Mas nas demais, a gente vê que as altas foram realmente bem fortes e bem intensas. Na semana passada, a Bolsa teve mais um dia, mais uma semana, né, mais um acumulado intenso aí de alta. A gente teve alta de 2,13%. Na Bolsa e olhando para a semana passada, e essa alta foi justamente puxada por fatores domésticos, mais ligados aqui à nossa economia local, como o desemprego em queda, até o IPCA 15 controlado, dentro do esperado. Isso tudo favoreceu aí apetite pelo risco e os nossos ativos mais ligados à economia doméstica. Pensando fora, foi justamente a expectativa de redução nas treasuries e que ela venha mais cedo, que também favoreceu esse desempenho de 2,13%. Então, era uma semana bem dividida a semana passada, né? Um terço, vamos pensar assim, do mercado esperava alta, um terço esperava estabilidade e um terço esperava aí queda. Então, quem acertou foi aí a parte que era aí um terço que esperava alta, a Bolsa subiu. Nessa semana o mercado está ainda mais otimista, então passou um bom fim de semana. 71,42% dos entrevistados esperam que a Bolsa vá subir. Então, que a gente vai concretizar mais uma semana de alta. E aqui a gente começa a ter também um fator psicológico envolvido, porque está chegando o fim do ano. A gente vai começar a ter, aí no final do ano, poucas sessões remanescentes. E o mercado tende a entrar um pouco mais forte na Bolsa, né? O que a gente chama de rally do fim do ano. São aí compradores entrando até mais fortes no fim do ano, até gestores entrando bem fortemente na Bolsa, comprando ativos da nossa Bolsa para tentar até melhorar a performance de alguns fundos de renda variável. Então, isso normalmente já acontece no fim do ano e a gente tem um movimento ainda favorecido por essa expectativa de queda dos juros dos Estados Unidos no ano que vem e nenhum ciclo de alta. Lembrando que também está chegando perto da reunião de política monetária lá dos Estados Unidos. Então, a gente deve ter esse fator aí também impulsionando a Bolsa nesse fim de ano. Então, aí são 2 pontos. Então, o mercado está bem otimista mesmo, né? 71,42 espera alta, 14,29 nos 2 casos aí esperam estabilidade e queda. Então, aqui, realmente, a maior parcela espera alta da Bolsa e justamente por esses motivos aí de otimismo. E até para o ano que vem, as projeções já estão melhorando na nossa Bolsa. Quando a gente olha ali projeções para o fim do ano que vem, elas começam a ficar mais otimistas, principalmente aí em virtude dessa queda mais rápida, antecipada
dos juros nos Estados Unidos. Então, esse é o cenário aí das expectativas mais otimistas para a nossa Bolsa. Não foi o Tarcísio que fez melhorar a Bolsa? É que eu estou ouvindo aí, tem influencer aí que está já fazendo esse longo prazismo aí, que a Bolsa está esperando 2026 já, né? Nem acabou o primeiro ano do governo Lula, o pessoal está nessa, né? Não foi Tarcísio. Né, esse influenciador está falando nada com nada, né, justamente, se a gente fosse até falar, vamos pensar num fator externo, que não seja ligado aqui ao nosso cenário doméstico, então não vamos nem pensar no desemprego, nem na inflação mais contida, nem na queda dos juros aqui no Brasil. Vamos pensar num fator externo, seria juros nos Estados Unidos. Então, longe de ser 2026 que está puxando a alta para cima ou que está aí trazendo otimismo para a Bolsa. É justamente fatores locais mais positivos, impulsionando aí nosso cenário doméstico e melhores previsões aí para a nossa economia. Isso tem favorecido, inclusive, ali até ativos mais cíclicos e pensando fora aí justamente a queda dos juros nos Estados Unidos. Nada a ver com o Tarcísio marretando nada. Vamos então falar agora das balanças que foram divulgadas aí nessa sexta e hoje também, né? Que a gente teve primeiro a balança de pagamentos aí sendo divulgada, né? A gente teve uma melhora no déficit de transações correntes e uma piora na conta de capitais, né? Então, geralmente, quando uma melhora, a outra acaba tendo alguma outra dificuldade, né? Se a gente for pensar o seguinte, vamos primeiro falar da conta de capitais, que é a mais importante, né? Que é aquela que está falando do investimento direto no Brasil, né? A gente vê, assim, essas aí são as contas de outubro, né? E a gente está vendo aí que pelo menos no mês de outubro foi um mês mais complicado. Não estamos falando de novembro. Novembro a gente teve um bom mês na Bolsa de Valores, né? Mas o mês de outubro não foi um mês de até que boa movimentação, boa entrada na Bolsa, mas se comparado ao mesmo período do ano passado, você teve um volume menor de dinheiro entrando na Bolsa. E lembrando que boa parte desse dinheiro que acaba entrando em território brasileiro, que entra nessa conta de investimento, na verdade é aplicação financeira, né? Não chega a ser aquele investimento que a gente fala, que é a construção de uma fábrica, a famosa investimento Greenland, né, que você pega do zero alguma coisa, constrói uma fábrica, alguma coisa assim, né? Esse investimento ele é mais especulativo, inclusive. Eu não sei se a gente tem aqui o gráfico, se tiver o gráfico ele vai aparecer aqui daqui a pouco para a gente falar um pouco sobre isso, né? Tá aqui. A gente tem aqui, em relação a volume, né, a gente tem que agora, a gente tem no acumulado de 12 meses, entrou 57,5 bilhões, né, de reais nos últimos 12 meses aqui no Brasil, né? A gente teve um superávit de um pouco mais de 3 bilhões aí nesse mês de outubro, se comparar com o mesmo período anterior era mais de 5, né? Então por isso que você teve essa queda aí entre um mês e outro, e isso equivale a 2,74% do PIB, né? Então o que a gente tem? Entrou recurso no Brasil? Entrou, mas menos recurso do que entrou no mesmo período do ano anterior, né? A gente tem que lembrar que outubro, né, também foi um mês bem especulativo, né, na Bolsa de Valores. A gente estava em pleno período eleitoral naquele momento, né, então isso aí que acabou acontecendo. Isso daí a gente até conseguiu ver um pouco na Bolsa, né, Débora? Porque a gente mesmo com uma entrada de volumes, mas nem se compara com o que aconteceu em novembro, né? Exatamente. Agora em novembro a gente deve ter inclusive uma entrada muito maior, né, quando a gente olha aí saldos líquidos só de Bolsa, foi realmente uma entrada bastante importante, isso deve refletir, sim, no próximo dado. Então, vamos aí analisar para trazer para vocês assim que tivermos essa atualização dessa entrada de capitais. Mas, como o André falou, a gente está falando de uma entrada realmente especulativa, né, que não tem nenhum compromisso em ficar aqui. Se a gente vê qualquer movimento de alta nos juros dos Estados Unidos, por exemplo, esse recurso não vai pensar duas vezes em sair para lá, ou qualquer outra movimentação em outro país emergente, por exemplo, o recurso também pode buscar um ganho, se vislumbrar um ganho maior. Então, não tem nenhum compromisso aqui com o nosso país. Mas falando ainda em balança, né, a gente tem também dados aí da balança comercial, né, porque parece que temos novo recorde aí sendo atingido. Exatamente. Se a gente tem a conta de capitais de um lado um pouco mais
vamos dizer, decepcionante, vamos dizer assim, porque está caindo no acumulado 12 meses. A conta de cima, que é a conta do mundo real, que é a conta do balanço comercial, né? Tanto que a gente teve aumento, né? Queda do déficit da conta de transações correntes, justamente porque a gente tem uma balança comercial que está com recordes atrás de recordes, né? A gente tem um superávit de 8,7 bilhões, é o recorde para o mês de novembro, então nunca entrou tanto dinheiro assim na economia brasileira, né? Nunca teve um saldo tão positivo em relação entre exportações e importações em novembro do que a gente teve agora nesse mês. A gente vai mostrar então como que está o acumulado no ano para vocês. A gente tinha uma previsão, né? A nossa previsão era de que a gente chegasse em 90 bilhões esse ano, né? O que já seria um dos saldos mais expressivos da história aí da balança comercial brasileira. E a gente já chegou em 89,2 bilhões só em novembro. Então, mantendo esse ritmo, a gente deve passar facilmente esses 90 bilhões aí, que era o esperado pelo ano inteiro. A gente deve chegar, talvez, se continuar nesse ritmo de quase 8 bilhões ao ano, a gente deve chegar perto de 97, 96 bilhões ao ano de saldo, aí, se tudo der certo. Se a gente comparar com o ano passado, até esse momento, em 11 meses passados, ano passado a gente teve um saldo de 56,99 bilhões. Então, olha que grande diferença. Por que essa diferença está ocorrendo? A gente está exportando mais, exportamos 310 bilhões até esse momento, enquanto a gente tinha exportado 307 bilhões até o mesmo período do ano passado, e estamos importando menos. A gente só importou 221 bilhões, enquanto no ano passado a gente importou 250 bilhões. Então, isso melhora consideravelmente o nosso saldo. Então, esse daí deve ser um dos fatores que vai impulsionar o PIB pela ótica do consumo, né? A nossa balança comercial está muito aquecida, muito porque a gente teve um resultado agropecuário muito bom durante esse ano, né? Crescimento de 21% só no primeiro trimestre, é muita coisa, né? Então ainda continua, né? Porque você não exporta tudo de uma vez, né? Produziu lá os 21% a mais, a gente coloca tudo no navio e exporta. Não, isso aí vai durante o ano, até porque são grãos, né? Então, isso aí vai sendo exportado até esse momento. Então, é isso que explica esse bom resultado da balança comercial, Débora. Muito bom. E aí a gente tem também agora, falando ainda entre exportações e produções de commodity, a gente tem uma notícia aí também que tem um resumo aí para vocês acompanharem do nosso site, mas a notícia completa está lá para quem quiser acompanhar, que é em relação ao OPEP. Né? Na semana passada a gente teve uma reunião bastante esperada, né, da OPEP, inclusive reunião essa que foi adiada, e começou a trazer incertezas do mercado em relação aí até a umas possíveis divergências que poderiam estar acontecendo dentro da própria OPEP em relação aos cortes na produção de barris de petróleo. Então, o mercado estava vendo de fora que podia ter ali divergência entre os países exportadores de petróleo em relação a esses cortes. Então, por exemplo, a Arábia Saudita era um país que estava já querendo sinalizar esses cortes, mas a gente não sabia se tinha uma unidade ali em relação a esses cortes, e isso que trouxe o petróleo bem para baixo aí durante a semana que a gente teve o adiamento dessa reunião. Então, essa reunião aconteceu no fim da semana passada, e aí a gente teve o anúncio final aí de que os cortes vão acontecer. Então, a OPEP vai diminuir a sua produção de petróleo e vai reduzir aí para 2 milhões de barris por dia. Então, a gente teve aí uma redução de praticamente 2% da produção mundial, global de petróleo, já anunciada. Mas se a gente pensar, né, ali até racionalmente, ou pensar de uma forma mais simples, esse anúncio de corte deveria ter feito o petróleo subir na sexta-feira e continuar fazendo ele subir hoje. Não foi o que aconteceu. A gente teve queda na sexta-feira e teve queda ainda hoje, ainda está em queda. Vocês vão ver aí quando a gente passar pelo giro de mercado. Então, por que isso está acontecendo? O mercado ainda está vendo uma falta de unidade dentro do OPEP. Então, essa falta de unidade está sinalizando que talvez eles não consigam aí manipular o preço da commodity tão facilmente se não tiverem ali essa unidade, se tiverem divergência em relação aos cortes. Então, por isso, o mercado não viu esse corte aí como um fator que pode subir o preço do petróleo, principalmente se não tiver essa unidade. E aí a gente vai ver que isso está ainda repercutindo nessa manhã. Vamos então ver a abertura. Já começa falando já então no petróleo. Débora, aí, coloca a tela da Débora aí na tela aí, que ó,
a gente está tendo uma queda considerável do petróleo depois dessa notícia, né? Pois é, desde sexta-feira. Sexta-feira ele caiu bastante também. Os preços, num geral, do petróleo caíram na sexta e agora ele cai mais de 1%. Está oscilando aí 0,99%, mas é um dia bem negativo aí para o preço do petróleo. Isso pode interferir ali nas nossas empresas ligadas ao petróleo. Foi o caso da Petrobras na sexta. Isso pode continuar aí se repetindo hoje. Mas quando a gente olha nosso Ibovespa caindo 0,45%, isso vem muito aí por conta de realização de ganhos. Então, a gente tem muitas semanas de alta, uma alta expressiva na sexta, e a gente começa a ter essa realização de ganhos. A gente vê também o dólar subindo hoje até para 4,91, mas o dólar está oscilando, está orbitando esses 4,90 faz tempo. Quando ele cai ali, ele chega num piso de 4,86, ele volta a subir. Quando ele passa muito de 4,90, ele volta a cair. Ele está nessa banda de oscilação. Mas essa alta aí para 4,91, de 0,65, que está fazendo a Bolsa ter o movimento que está tendo hoje. Então, quando a gente olha as maiores quedas da nossa Bolsa, a gente vê Azul, CVC e Gol entre as maiores quedas. Justamente porque a gente tem um dólar mais alto, então a gente vai ter ali uma demanda reduzida por ativos de turismo ou passagens aéreas. Então, por isso que a gente tem essa queda em bloco aí de turismo e passagens aéreas hoje, mas nós temos também aí dificuldades. A gente teve até uma mudança na recomendação da Gol recentemente, que ela pode ali ter alguns desafios pela frente para conseguir crescer. Então, também é um fator que pode fazer uma ali puxar outra para baixo. Quando a gente olha maiores altas, Embraer, por exemplo, já está nas maiores altas há alguns dias por conta de novos pedidos de jatos. Então, esse é o nosso Ibovespa hoje, mas dando continuidade aqui aos mercados. Como eu falei, Nikkei 225 e Xangai Composto caíram hoje, cada um por seu motivo mais específico. A gente vê o dólar se fortalecendo não só aqui no Brasil, por conta de queda na Bolsa, mas também frente a seus pares. Então, a gente viu aí, continua vendo um dólar fortalecido, mesmo com a sinalização ali do Jerome Powell e de outros até dados reforçando ali um dólar mais fraco. Se a gente fosse pensar numa queda de treasuries, então a gente vê um movimento até um pouco esperado, vamos pensar assim, para o dólar, porque a gente tem o rendimento das treasuries caindo e mesmo assim um dólar fortalecido. Isso porque a gente tem uma série de dados que vão ser divulgados e o mercado já começa a se posicionar também para isso. O S&P 500 continua em queda, na verdade abriu em queda e continua intensificando essa queda, também aí muito por realização de ganhos. A gente teve um S&P bastante em alta na semana passada. Então esse é o giro aí pela manhã. Qualquer mudança aí de direção ou que a gente tenha um fato muito relevante acontecendo durante a tarde, a gente traz amanhã para vocês. Ótimo, vamos para os nossos recados aí, que a gente já está finalizando, né? Mas lembrando, dia 17 aí, às 8 horas da noite, um domingo, a aula aí com o nosso super poeta das ruas, filósofo e poeta das ruas, Eduardo Marinho. Ele era filho de militar, ele estava cursando direito, chegou a ser concursado para um cargo em um banco, largou tudo aí para conseguir fazer uma experiência maravilhosa. Ele tentou, queria entender como que as pessoas de rua moravam, como que elas pensavam, e também ter ótimas reflexões de vida. E ele, a partir daí, foi morar nas ruas largando tudo, e com isso ele conseguiu aí melhorar e expandir seu horizonte. Então, dia 17 ele vai contar tudo aí sobre essa experiência que ele tem, junto com o Eduardo Moreira, então vai ser imperdível. Já clica no link que está aqui embaixo, icl.com.br/mercado, aí você vai se inscrever, aí o sininho do YouTube já vai te avisar, então você não pode perder essa experiência, tá? Deixa inscrito lá, para você não perder no dia essa experiência. E pedir para vocês continuarem aqui durante esse dia aí com o ICL, já que às 5 horas da tarde a gente já tem o rolê ICL, com o William De Luca aí, às 6 horas da tarde a gente já tem o ICL Notícias, segunda edição, com o Chico Sá, Chico Pinheiro e a Gabi Varela, e às 7h30 tem o Sinapse, com o César Caleron e também a Robertinha Garcia. Então até às 8h30 tem bastante coisa para vocês verem no ICL, Débora. E não só até às 8h30, porque amanhã a gente está de volta, 7 horas da manhã a gente já está aqui no ICL com programação, que vocês conhecem, então a gente tem Desperta, ICL Notícias, primeira edição, em detalhes em seguida, e a gente aqui a partir das 11 horas, e a gente vai trazer amanhã
atualização dos dados aí dos índices de gerente de compras e os outros dados que forem divulgados aí ao longo da manhã, junto com a agenda já atualizada. Então, gente, até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.